Vejam bem, antes de chamar o próximo vídeo, eu quero lembrar a vocês que os terreiros de Umbanda, de Candomblé, por que não dizer as igrejas, os grupos espiritualistas, etc., eles cumprem grandes finalidades determinadas pela espiritualidade superior. O ser humano, que é o assistido que vai lá nas nossas casas, bater na porta, muitos desesperados, querendo se suicidar, com a vida toda enrolada, esses seres humanos, na verdade, são um composto de mente, corpo e espírito. E essas casas sagradas, que foram primeiro plasmadas lá em cima, depois materializadas aqui, cumprem funções sublimes. Mas, com certeza absoluta, meus irmãos, para que esses assistidos, ainda falávamos isso no intervalo aqui com o nosso irmão Norberto e com os irmãos que vieram também aqui, outros, para que esses irmãos não sejam, para o resto da vida, não usem nossos caboclos, pretos velhos, exus, pombagiras, como bengalas espirituais, não é verdade? Para que não usem, os terreiros de Umbanda precisam ser núcleos de aprendizagem e promotores de saúde orgânica e espiritual, sim. E é por isso que a partir de agora nós vamos soltar o vídeo da próxima palestra. Vamos lá, Anderson. Agora, no quarto encontro Expo Religião Mirua, o tema Terreiro de Umbanda, Núcleo de Aprendizagem e Promotor de Saúde. Palestrante Norberto Peixoto. Uma salva de palmas. From Rio Grande do Sul, made in Rio Grande do Sul, não, made in Rio de Janeiro, mas ele veio de lá com todo carinho. Eu quero mais palmas, gente, mais palmas. Norberto Peixoto, essa figura da Umbanda, trabalhador que não é brincadeira, gente. Olha, não. Alô, boa tarde. Querido, aqui no púlpito é todo seu. Eu vou ficar andando aqui, até ali, mesmo? volto. Até, ó, do Mirua para cá, é todo seu. Vamos nós. Boa tarde a todos. Não é fácil estar aqui, dá um frio na barriga da gente. Alguém tem água de melissa aí para emprestar? Não? Pessoal, esse tema, Terreiro de Umbanda, Núcleo de Aprendizagem e Saúde, eu me inspirei, depois que eu conversei com o Luiz Fernando, que a gente desenvolveu esse tema aí. Luiz Fernando, alguém me avisa quando chegar, estiver faltando 5 minutos. Depois que eu conversei com ele, eu me inspirei nesse tema aí, pensando dentro do mote central desse encontro, que é relacionamento humano, diálogo e relacionamento humano. É isso, né? É isso, né, Fernando? O tema central aqui do encontro é diálogo e relacionamento humano, é isso? O tema central, isso, relacionamento humano, desafios e perspectivas. Tá. Então, fazer uma abordagem do terreiro de Umbanda dentro dessa perspectiva de relacionamento humano, tá? Dentro do aspecto de aprendizagem e saúde. Pode passar a próxima, por favor? Bom, aí eu me deparei com o seguinte, gente, a diversidade umbandista. Saí lá do nosso terreiro, que não é nosso, é de uma comunidade, né? Eu sou só o dirigente, estou dirigente. Vir até aqui no Rio de Janeiro, a terra da Umbanda, onde surgiu a Umbanda, na frente do Luiz Fernando, de todos vocês, falar de Umbanda. Eu confesso para vocês que eu estou com 52 anos de idade, 45 de Umbanda desde o meu batizado na Umbanda. Eu não me sinto em condições de falar pela Umbanda como um todo. Porque eu acho que a gente tem que ir desenvolvendo uma retórica, um diálogo de alteridade, de respeito às diferenças. A Umbanda não foi codificada até hoje. Será que isso é um acaso? A Umbanda não tem um Papa, não tem um poder eclesiástico central. A Umbanda não tem um livro sagrado. A Umbanda não tem um profeta.
Se alguém tivesse envergadura, né, na sua história, tradição e moral, para falar pela Umbanda como um todo, seria Zélio Fernandinho de Moraes, que está em Aruanda. Então, a minha abordagem, ela parte de uma vivência dentro do nosso terreiro, observações que eu botei ali, né, conclusões, interpretações da minha história dentro da Umbanda. Se serve que cada um tire aquilo que vai lhe acrescentar. E estou aberto à discordância, a questionamentos, porque nós temos que ir desenvolvendo essa cultura de diálogo interreligioso, né, da porta dos nossos terreiros para fora, e intrarreligioso, internamente. Nós estamos na época que não tem mais espaço para sacerdotes imperiais. Os nossos médiuns, os aspirantes que pedem para entrar na casa da corrente, já chega com um nível de instrução hoje muito bom. Então a gente tem que ter um diálogo, sustentar uma comunicação. A próxima, por favor. Eu botei ali, gente, eu pensei assim, mas ao mesmo tempo que nós temos toda essa diversidade na Umbanda, qual é o senso comum da religião que nos dá uma identidade e que me permite eu dialogar, sem cair numa zona de conflito ou de discordância? Uma vez, eu estava num seminário, há uns 10 anos atrás, na Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul, e sobre Umbanda. Aí, o tema naquele momento, as 7 linhas de Umbanda. Gente, virou uma discussão. Só faltaram cair no tapa. Acabou o evento. Aí eu coloco, mas que importância tem isso? 7 linhas, 9 linhas, 5 linhas? Eu não cultuo linha nenhuma, só orixá. O que importa é a motivação daquele núcleo, daquele terreiro. É para o melhoramento espiritual? É para o brilhamento do caráter? Tem ética ali? Então eu fiz alguns apontamentos, tentando buscar uma identidade comum, nada que vocês já não saibam, mas que facilita o diálogo. Eu pensei, que referência de Umbanda eu vou ter de identidade para falar lá com eles? Lá no Rio de Janeiro, a terra onde surgiu, o estado onde surgiu a Umbanda. Primeiro, reencarnação. Eu não conheci até hoje um tempo de Umbanda que não tem a questão da reencarnação. Guias espirituais na forma de caboclos, preto velhos, crianças, exu, baiano, boiadeiros, marinheiros, ciganos e outros. Inicialmente se falava caboclo, preto velho. Depois exu. Né? Também. E criança. Eu já escutei irmãos nossos, umbandistas, não agora recentemente, que boiadeiro não era da Umbanda, ou que baiano não era da Umbanda, que eram inovações. Gente, a Umbanda ela é de inclusão. O Caboclo da Sete Encruzilhadas, na sua primeira mensagem, disse, né, que daria espaço para caboclos de pretos velhos que estariam no outro dia num culto humilde, dando espaço que não estava tendo ali. A essência da Umbanda é de inclusão. Então, novas linhas vêm chegando, e é assim mesmo, ela é dinâmica. Orixás africanos, sincretizados ou não. Me parece que hoje isso é um consenso. Orixá não veio, que é um tema palpitante para mim também. Orixá não veio dos Vedas, do hinduísmo, não veio da Cabala judaica. Orixás estão no Brasil. O Brasil é o maior país da religião dos orixás no planeta hoje. Maior do que Nigéria, maior do que Cuba. E a Nigéria, o muçulmano e o católico tomaram conta. Hoje lá 10%. Para você encontrar um babalaô em Nigéria, teve um dirigente nosso lá do Batuque, no Rio Grande do Sul, que foi agora há pouco em Nigéria, não encontrou. Encontrou um já com mais de 90 anos e teve que pagar uma taxa para o Estado para conversar com esse babalaô. Então, a religião do orixá, a religião tradicional do orixá, na sua origem, em África, ele está minguando. E no Brasil está pujante. O próximo, monoteísmo. Embora nós tenhamos um panteão dos orixás, né, de aspectos de um criador, né, atributos divinos, ou divindades, né, digamos assim, mas a Umbanda é monoteísta, é um Deus único. Questão da magia. Seja a magia africana, xamânica, hebraica, orientalista, é uma identidade da Umbanda. Vestimenta branca.
Embora a gente veja, né, ritos de Umbanda assim, já com mais colorido, cores diversas, eu acredito que fuja da nossa identidade, que é a roupa branca. Altares com ou sem imagens. Otás, né, o assentamento de orixá, cristais, otás nos altares e símbolos da lei de Pemba. De uma maneira geral, Jesus, né, Oxalá Jesus, em cima dos altares. Mas nós temos terreiros de Umbanda que não tem imagem nenhuma. Ou só sinais da lei de Pemba ou de ponto. Música sacra de terreiro. Orquestra com atabaques, adijá, chequerê, gogô, ou só pontos, ou palmas ou acompanhamento. Eu não conheci um centro de Umbanda que não tenha cântico. Eu acho que pode ter um centro espírita que permite caboclo, preto velho, manifestações de guias que são comuns à Umbanda. Agora, uma Umbanda sem cânticos está na nossa essência, desde a sua... do ícone, né, que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que o Pai Antônio já veio cantando. Se manifestou e deu seu ponto. Ponto de raiz, cantou. Então, o que são para nós, né, os cânticos? São orações cantadas. A gente estava aqui, nós oramos, nós consagramos esse espaço, literalmente, hoje, cantando. Ele está imantado, através dessas rezas, né, cantadas. Uso de guias e colares, defumações, folhas, resinas e outros elementos, né, usados nos nossos ritos e liturgias. Sacerdotes, sacerdotisas de denominações diversas. Pô, esse dia eu vi uma discussão, porque tem um dirigente de Umbanda que ele se diz zelador. Aí disseram assim, mas zelador não é da Umbanda. É de uma religião com a irmã nossa, do candomblé. Mas que importância tem se ele se chama zelador, se lá... A gente fica discutindo a periferia e perde a essência do que é a Umbanda. Então, nós temos, sim, zelador, temos dirigente, sacerdotisa, sacerdote, babalorixá e alorixá. Se a casa dele é de Umbanda, está dentro de uma egrégora de Umbanda, e ele se diz babalorixá, ele aprendeu assim, ou ialorixá, por que eu vou ficar discutindo que é uma denominação de outra religião, criando um conflito? Não vai me construir em nada um diálogo. Não vai aumentar o meu relacionamento humano. Vocês concordam? Uso de oferendas para atrair energias positivas ou afastar negativas. Acredito que nenhum centro de Umbanda usa oferendas para prejudicar quem quer que seja, desequilibrar ou desorganizar a vida de quem quer que seja. Eu acho que a nossa identidade é o aspecto positivo, benfeitor, para a cura e para afastar as negatividades, né? Atendimentos espirituais públicos com médium em transe, a chamada mecânica da incorporação. Isso aqui no caso das engiras de Umbanda, mas hoje nós já temos magnetismo. Lá no nosso terreiro, nosso não, da comunidade, nós temos um trabalho de magnetismo que não trabalha com incorporação, o pessoal deita na maca, que se soma às engiras os aconselhamentos, né? Normais de preto velho, caboclo, Exu, então. E não necessariamente precisa ter a incorporação, e o plano espiritual está ali atuando. Enfim, até aqui eu quis só identificar um senso comum umbandista para estabelecer um diálogo. Eu acho que isso que eu falei até agora, todos os centros de Umbanda têm. Você pode ir ao centro que você for, isso que eu elenquei ali vai estar lá, nesse centro de Umbanda. Por que eu me preocupo com a identidade, o senso comum da religião? Que tem que prevalecer na consciência coletiva umbandista. Não é num livro escrito, não é numa codificação, numa carta magma, é no senso comum. Se isso não se estabelecer, a nossa religião não se fortalece. Eu fico triste quando um consulente chega pela primeira vez num terreiro e ele chega apreensivo, com medo. O que é isso aqui? Mandaram eu vim aqui, eu não estou bem, mas o que é isso aqui? É do demônio? O consulente, por vezes, chega desinformado e apreensivo. Depois eu vou falar do acolhimento, né, nesse relacionamento com o consulente.
Obviamente que a aprendizagem é o ato ou efeito de aprender, né? Estabelece estímulos e respostas do indivíduo, causando um aumento na adaptação ao seu meio ambiente. O Caboclo da Sete Encruzilhadas já vaticinou, lá em 1908, essa conotação de aprendizagem e educação da Umbanda, quando disse: com aqueles espíritos que souberem mais, aprenderemos, e com aqueles que souberem menos, nós ensinaremos. E estaremos todos de mão dada. E espíritos, aqui eu faço uma leitura, não é só desencarnado. Nós somos espíritos encarnados. Nós somos espíritos também. Assim como o Preto Velho, o Caboclo, o Exu. Então o processo de aprendizagem, de educação, ele extrapola os limites do mundo espiritual e tem que ser trazido para a parte material humana. Nós temos que ter condição de propiciar aprendizagem e educação para as nossas comunidades, aqueles que frequentam os nossos terreiros, começando pelo corpo mediúnico. Eu acho que é um compromisso que tem que se ter. No seguinte sentido, faz parte da Umbanda, estava lá, foi dito pelo Caboclo da Sete Encruzilhadas, num processo de pedagogia, de educação espiritual do ser. Eu estive lá no TEL, com o Luiz Fernando e a Flávia um tempo atrás, acho que foi em junho, se eu não me engano, e o Luiz Fernando me falou uma coisa que me marcou profundamente, eu estou adotando agora, tudo que eu falo isso. Ele falou assim: a Umbanda não catequiza, Norberto, a Umbanda educa, é diferente. E aquilo me marcou, porque a Umbanda não... Vem o hinduísta, vem o ateu, vem o candomblessista, todos vêm na Umbanda e encontram. É um processo de educação espiritual. É diferente de você querer evangelizar ou catequizar. Depois eu vou comentar isso aí. Eu estou correndo um pouquinho, gente, para conseguir vencer o conteúdo, tá bom? O que é saúde? Bom estado físico, mental e espiritual do indivíduo. Equilíbrio psico-biosocial. Ou seja, psíquico, pensamento que gera emoção. Gente, não adianta eu ir para o terreiro e querer substituir a minha carência dentro do terreiro. Eu vou ter problema. Em algum momento eu vou ter problema. Eu posso ter um escape provisório no momento de desequilíbrio. Mas eu tenho que ter equilíbrio na minha vida afetiva, emocional, família. Parte do meu pensamento e da minha emoção, que pode impactar no aspecto bioorgânico, e aí as somatizações, as doenças físicas, né? E tem uma consequência social. Que consequência é essa? Se eu não estou afetivamente bem, emocionalmente bem, eu não vou estar bem no meu relacionamento. Vocês concordam? Muito provavelmente vai ter consequência a nível de trabalho, de motivação, e assim sucessivamente. Nós somos seres únicos. Então, percebo que às vezes um médium não está bem emocionalmente naquele dia, ele já a incorporação já não é boa. O aconselhamento dele talvez não seja tão bom como os dias anteriores, ou ele não estar bem a ponto de não conseguir sintonizar com o mundo espiritual. Então, a gente faz a seguinte leitura: um terreiro é um núcleo promotor de educação espiritual, né? Educação espiritual dos consulentes, simpatizantes e dos adeptos que o frequentam, e de saúde, tendo arsenal terapêutico próprio para o reequilíbrio daquele ser. Eu botei aqui consulentes, simpatizantes e adeptos. Eu botei 3 níveis aqui, né? Eu vou depois explicar cada um deles e tentar fazer um recorte de diálogo, ao menos com o consulente e o simpatizante, os que estão na assistência. Os adeptos são aqueles que já vestiram branco, estão na corrente. O público que frequenta o terreiro, então. Consulentes, estão na assistência, são eventuais. Vocês notem que nas nossas assistências tem um percentual que é flutuante. Ele vai e vem, vai e vem. Ele está legal? Ele está na igreja dele. Apertou, ele vai lá, arruma, volta para a igreja. Ou não volta para a igreja nenhuma. Tá? Então, esse é o consulente. Na minha classificação, tá bom? O próximo.
é o simpatizante. Ele está na assistência com regularidade. Ele foi consulente um dia, gostou, simpatizou com a casa, com o caboclo, com o preto velho, com o aconselhamento, com a vibração, com o rito. Ele se torna simpatizante, ele está com regularidade da assistência. Ele conhece o Luiz Fernando, conhece a Flávia, conhece quem está na portaria, o Cambono. Ele é simpatizante. O próximo, o adepto. Faz parte da corrente, ele teve adesão. Por que eu botei esse termo aqui, adesão? Eu entendo que quem bota o branco assumiu definitivamente que ele é um bandista. Eu não concebo você estar de branco numa corrente e chegar lá fora assim, qual é a sua religião? A minha religião é tal. Ou vai preencher uma ficha, ou um emprego, ou o que for, daí eu acho que falta sinceridade consigo mesmo. Então eu entendo que a adesão é quando você assume que você se diz um bandista, a sua religião. A adesão acontece, o motivo de você se tornar um simpatizante da Umbanda é quando você consegue o reequilíbrio daquilo que você foi buscar. Um desequilíbrio espiritual, orgânico, saúde, que você reorganizou sua vida. Então, um dos motivos de adesão à Umbanda não é porque a Umbanda tem uma doutrina que é conhecida, não é porque se alcança a cura ou a reorganização na sua vida. E o fulano ou o ciclano continua, aqui é bom, melhorou. Não estou mais com depressão, não estou com ansiedade, estou dormindo bem. Poxa, eu vou ficar por aqui, aquele encosto não está mais comigo, eu não sonho mais com ele. Vou ficar por aqui, aqui é bom. Então ele tem que ter uma motivação para ele ter essa aderência à religião, à nossa religião. Bom, aí eu pergunto, o ponto nevrálgico que eu vejo no terreiro é esse consulente que vem pela primeira vez, que está chegando, que ele não conhece muito, que ele nos exige um pouco. É esse que eu quero focar a minha apresentação, porque é onde exige mais o relacionamento humano e o diálogo. Porque a Umbanda não é só naquele momento que está incorporado, ele está na frente do médium incorporado com o preto velho caboclo. Ali o menor tempo que ele fica dentro do terreiro é aquele. É desde a porta de entrada. Na assistência, cambonagem, ou secretaria, se tiver. Esse consulente vem para o terreiro porque em algum momento ele tem um desequilíbrio na sua vida, se desorganiza a sua vida, que tem um impacto negativo naquela identidade lá que eu falei, psicobiosocial. Ou ele está mal afetivamente, ele está mal emocionalmente, o pensamento dele não está legal, pode ter impacto de saúde orgânica, e a parte social, relacionamento, trabalho, afetividade, família, se desestabiliza, né? E o componente espiritual que vem como consequência. Então, motivos que o consulente vem, assim, doenças, transtornos psíquicos mais variados. Hoje a psiquiatria tem uma vasta classificação. Dificuldades emocionais, consequentemente, precariedade nos relacionamentos. Pode botar o próximo. Instabilidade financeira e emocional e profissional. Se o cara não está bem emocionalmente, tem dificuldade de relacionamento, está com um transtorno psíquico, está com uma doença física, poxa, ele não vai estar bem financeiramente nem profissionalmente. Aí ele pode até estar bem financeiramente, mas o profissional não está legal. Está desorganizado. Aí entraríamos na parte mais espiritual. Obsessões diversas. É um vasto, não vou classificar aqui obsessão, não vamos entrar nesse tema. Animismo, que eu falo do ânima. Do ânima, da alma, do emocional dele. Está alterado, está desequilibrado. Ele precisa se amar mais. Ele precisa se gostar mais. E a questão da mediunidade não educada. Eu não sei aqui no Rio de Janeiro, mas lá no Sul, impressionante como vem novos consulentes que têm um indicativo forte de mediunidade deseducada naquele momento. E me parece, posso estar enganado, eu acredito que de cada 10, 9 não querem compromisso nenhum com a mediunidade. Os caras querem correr disso.
Entendeu? Sintomas: tremor, calafrio, arrepio, insônia, fraqueza mental, dificuldade de concentração, tonturas, inchaços, comportamentos estranhos e alheios à estrutura de personalidade da atual encarnação. Porra, o cara era super simpático, né? Bom humor, ele está mal-humorado, está irritado e não está dormindo. Está agressivo. Ele nem parece mais a mesma pessoa. Né? Quantas vezes chega isso, né? Puxa, eu não sei, não estou me reconhecendo. Eu não sou eu. Ele está num processo ali até de desestrutura do modo de ser dele. Tal intensidade do desequilíbrio. Às vezes pensando em suicídio, né? Desistência da vida, depressão profunda. Manifestações espirituais podem acontecer, né, em casa, durante o sono físico, os estados sonambúlicos, né, aliado à depressão, ansiedade, fobia, síndrome do pânico, ou apatia, agressividade. E aí teria outras classificações, né? Esses sintomas que eu botei, eu acho que dá 80% desse consulente que está vindo pela primeira vez em desequilibrado. Teríamos ainda, que ocorre, né, processos de trabalhos magísticos, né, que às vezes a pessoa vem realmente está, mas a gente percebe que muitas vezes a pessoa acha que tem um trabalho contra ela, fizeram e não fizeram nada. Na maioria das vezes não fizeram. Né? Então a gente não incentiva isso. O consulente, ele vem pela primeira vez, ele está muito impressionável, né? Ele mal sabe o que é a Umbanda, às vezes. Está vindo ali porque indicaram ele precisa, o médico não está dando solução. Aí você ainda vai dizer para ele que fizeram um trabalho para ele, que ele está com uma magia, está com um processo. Bom, aí o cara se desespera, né? Em geral, o consulente, quando vem pela primeira vez no terreiro, isso não é regra, veja bem, ele não é simpatizante da religião de Umbanda. Não é. Ele pode ser, inclusive, antagonista. Ou seja, ele está ali, mas não quer estar ali. Ah, me mandaram vir, o vizinho disse que é bom, minha mulher insistiu, meu chefe disse que aqui é bom, não estou encontrando solução, mas ele está numa defensiva, está fechado, ele não se abre. Ele não encontra resposta ao seu desequilíbrio na medicina, se tem acesso, ou na sua religião de origem, se tem uma confissão religiosa. Pessoal, lá em Porto Alegre, eu acredito que no Brasil todo, a saúde pública está falida, né? Então, naturalmente, o terreiro acaba substituindo essa carência. A pessoa não encontra no SUS, enquanto a médica, ela vai por um bate-folha, ela vai para um banho, para uma prescrição. E você tem que ter muito jeito, momento de fragilidade e saber conduzir isso. Ao mesmo tempo, você não pode incentivar essa substituição da medicina pelo terreiro. Por outro lado, você não pode dar um pontapé e dizer, não, aqui não é... Então você tem que ter uma comunicação, um diálogo, um traquejo no acolhimento desse consulente, desde o portão de entrada para casa, um olhar, um sorriso, uma palavra amiga, né, a hora que ele senta, a chamada, qualquer motivo, às vezes é motivo de uma ruptura, de uma explosão, de um conflito, porque ele está explodindo, ele está tenso. Aqui eu botei assim, a Umbanda não trata o doente, nem o efeito, a doença. Quem trata o doente e a doença é a medicina, a Umbanda trata a causa. Ela deveria se complementar com a medicina. Não se complementa mais porque a medicina não aceita, né? Não é porque nós, umbandistas, não queremos isso. A Umbanda trata o desequilíbrio energético que está pulsando aquele ser ali. O desequilíbrio que está no plano sobrenatural, no seu perispírito, né? Na sua mente, na sua consciência, ou por uma influência externa, espiritual. O arsenal terapêutico eu não vou indicar aqui, eu vou dar um conceito. Um conceito. Aconselhamento com as entidades nas giras públicas de Umbanda. A grande terapia de cura. Depois nós temos outras, né? Outras que vêm junto, mas a identidade da Umbanda está nas giras públicas de aconselhamento.
Dirigentes, sacerdotes e médios se valem do quê? Do apoio dos espíritos, do mundo espiritual, dos nossos guias, que sem eles sozinhos nós não faríamos. Então, uma parceria, né, de mãos dadas. E da canalização das vibrações, né, dos elementos ar, terra, fogo, água e dos nossos orixás, por linha e falangeiros dos nossos guias. Aí, aqui, a gente estrutura todos os nossos ritos e liturgias em cima desse conceito, com variações de casa para casa. O próximo. Mecanismo de ação. Tá? As forças da natureza, através de uma conexão mediúnica que estabelece essa união entre o plano natural e o sobrenatural, que a gente acomoda em rituais e liturgias. Tá? A força mental de todos ali reunidos forma uma egrégora que conduz o consulente gradativamente a abrir-se, né? E a desobstruir seus campos vibratórios e a partir daí ele receber fluidos vitais que vai levar ele a um processo de cura, de restabelecimento. O próximo. Há que se considerar a ação no mundo espiritual. Educação espiritual e aprendizagem. Eu vou dar uma acelerada por causa do tempo. A parte de educação espiritual é o aconselhamento com as nossas entidades, os guias. Primeiro ponto. Onde tu vai se educando, onde você vai mudando a tua postura, as tuas posturas equivocadas, as tuas condutas. Aquela coisa de pé de orelha, olho no olho, que só a Umbanda tem, frente a frente. Que isso é uma força que a Umbanda tem. O estudo, cada vez mais dentro da Umbanda, dos terreiros, está crescendo. Hoje nós temos as plataformas virtuais, estudo online, que é válido, muito válido, não deve substituir o terreiro. Daqui a pouco a gente tem pai de santo formado virtual, com altar em casa, fazendo trabalho virtual, nunca pisou no terreiro. Então as coisas têm que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Essa nova tecnologia, esse novo momento, a gente tem que conseguir harmonizar isso. Diálogo intra-religioso e interreligioso, o Luiz Fernando vai falar sobre isso. A Umbanda abarca a respeito de todos, abarca e respeita a escolha de todos, ela não exige conversão, né? Ela não faz proselitismo, você pode vir na Umbanda e voltar para a sua igreja. O Evangelho do Cristo, no seu aspecto moral. Tá? Notadamente, nossas entidades, nossos guias recomendam o Evangelho. Não é o único saber. A Umbanda é uma religião cristã, mas não é uma religião cristã monolítica ou homogênea. O Evangelho ele se harmoniza com outros saberes, ao contrário de outras religiões cristãs. Perceberam a diferença? Que outros saberes são esses? Origem xamânica, cabocla, né, diverso. Esse conhecimento do Oriente, né? No nosso caso específico do nosso grupo lá, a religião tradicional iorubá, na sua ética, psicologia e método. Nós temos uma questão da ética, que é o comportamento de Oxalá, que está lá nos escritos de Fá, que a gente estuda e tem isso com bastante intensidade dentro da nossa casa. Qual é a psicologia? Encarnamos para melhorar o caráter. E nós podemos ser felizes. Nós não encarnamos, gente, isso aí seria um Deus punitivo para sofrer ou queimar karma. Existe o karma? Existe. Mas a questão que foi falada aqui reiteradamente, vamos ser felizes, gente, vamos se amar. A gente não precisa estar com o relho nas costas, eu tenho que sofrer. Médio tem que sofrer, tem que isso, tem que... Não, nós estamos aqui para melhorar o caráter, mas nós podemos ser felizes, devemos, dentro da possibilidade de cada um. Qual é o método? Para a gente encerrar. Arte divinatória. Arte divinatória aqui não é sortismo. Tá? Não é sortismo, é tornar o ser divino. Cada um de vocês é um ser divino. Cada um tem um ori, uma essência divina, que é uma partícula de Olodumare, de Olorum, de Zambi, do grande arquiteto do universo. Dentro de vocês, cada um de vocês, cada um de nós é uma igreja, um templo vivo. E nós esquecemos isso. A arte divinatória, ela se dá buscando o resgate desse ser divino no aconselhamento preto velho, do caboclo, ou dos instrumentos de arte divinatória. No nosso caso lá, nós utilizamos o Meridilogum, que é o jogo de búzios, que está inserido dentro da sabedoria de Orumilá e Fá, que está dentro da religião tradicional Iorubá,
que busca a gente entender nossa identidade, qual é o meu propósito de vida nessa encarnação. E a partir daí eu me assumir quem eu sou, os meus talentos, as minhas potencialidades, e a minha vida está alinhada com esse caminho, e em equilíbrio, organizado, e eu conseguir ser feliz. Ninguém é feliz fazendo as coisas disfarçada. Ninguém é feliz aonde não quer estar. Né? Você não assumindo os teus talentos. Isso daí daria tema para um aprofundamento maior, mas hoje nós não vamos conseguir. Gente, era isso, dentro do tempo, corri um pouquinho. Muito obrigado até aqui, a nossa gratidão aí, a oportunidade de vir aqui falar com vocês sobre isso. Pai Norberto Peixoto com a gente, que olha, vou te falar uma coisa, gente, vamos ficar aqui até amanhã de manhã, o que vocês acham? Olha, eu, por exemplo, já tinha algumas perguntas para o Pai Norberto, mas eu acho que com certeza nós vamos ter muitas aí, não é isso? Temos ainda um tempinho aqui para a gente marcar as perguntas dele. Quem tem perguntas, o Anderson, vai preparando aí da gente falar dos slides que você me falou, né? Quem tem perguntas, Pai Norberto, levanta o braço. Vamos lá, minha irmã, como é seu nome, por favor? Adriana. Ele falou da diferença de catequese para aprendizado, eu não entendi. Podia explicar, por favor? Educação espiritual é diferente de catequizar. Catequizar, você chega, está aqui, ó, está aqui o livro sagrado, vamos estudar isso aqui. Não, você não tem outra alternativa. É um processo de catequização, é um monólogo. A Umbanda educa. É um dogma, né? É um dogma. A educação espiritual, na minha perspectiva, foi ele que provocou essa interpretação, ela é muito mais ampla do que um processo de catequização. Ela não impõe, ela propõe. Não impõe, ela dialoga, ela constrói. Você está entendendo? Perguntas. Olha a mão Faça pergunta, gente. lá. Pode fazer. Gente, não é mole não. O pessoal hoje vai estar com pergunta sortida aqui. Agora a minha barriga parou de tremer, as pernas pararam de tremer. Pode fazer mesmo? Pergunta. E eu estou caminhando aqui para um lado e para o outro. Com certeza vou perder barriga hoje, gente. Deixa eu chegar aqui. Seu nome é minha irmã? Meu nome é Kátia. Sou uma grande fã do seu trabalho, né? Um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje foi assistir a sua palestra, entre todas, né? E eu gostaria que, aproveitando o gancho ali da irmã, eu gostaria de entender o que você falaria a respeito de doutrina. Doutrina? Doutrina. Doutrina umbandística, né? Quando eu falo da palavra doutrina, no que ela falou, né, de catequizar ou educar, né? O que seria aplicar uma doutrina dentro de um terreiro de umbanda, de um dirigente, um sacerdote, para o seu corpo mediúnico? Certo. Veja bem, eu acho que cada terreiro ele tem uma doutrina que se insere dentro da doutrina de umbanda como um todo, que está em construção, não está pronta, ela é dinâmica no tempo, está em construção. Uma doutrina, ela se sustenta, no meu modo de ver, ética, caráter de quem está passando essa doutrina e objetivo, que é o melhoramento espiritual de cada um daqueles que estão sendo abarcados por essa doutrina. Aí nós temos variações de método e de rito. Tá? Agora, a base é o melhoramento, né, do caráter e a espiritualização e educação daqueles que estão sendo abarcados por essa doutrina. Que nós temos bases, né? Falei no Evangelho do Cristo, falei no aspecto do saber xamânico, caboclo, e outros saberes que se somam a essa doutrina. Mas não existe uma cartilha, não existe um livro, não existe um tratado. Cada terreiro tem, um pode ser mais africanista, outro mais orientalista, outro mais ligado a doutrina espírita, que absorve, e assim sucessivamente. Mas todos devem ter o quê? Ética e buscar o melhoramento espiritual do caráter de todos aqueles que ali estão, no meu modo de ver, entendeu? Perguntas, Pai Norberto? Norberto, você falou sobre caráter, sobre ética, né? A palestra que te antecedeu, do nosso querido irmão Fábio Figueiredo, falava sobre novos horizontes na família. E
Já diz o velho ditado que a família é o cerne, é o berço da formação do caráter do ser humano. No nosso país, nós estamos assistindo neste momento, né, um desafio muito grande dentro das famílias, né? É uma instituição próxima aí à beira da falência, vamos assim dizer, não são todas, não podemos fechar a questão, mas nós estamos vivendo aí uma dificuldade muito grande nas famílias. E essas dificuldades, direta ou indiretamente, acabam se refletindo na sociedade como um todo e, vamos aqui dizer, na nossa política, que é o terreiro de Umbanda, isso vai bater na nossa mão. Então, até que ponto o desafio daquela comunidade umbandista é grande, porque você tem dentro de uma corrente homogeneidade, isso obviamente é utopia, né? Mas você tem uma corrente heterogênea e você vai tentar burilar ali dentro o que, entre aspas, o marmanjão não aprendeu lá com o papai e com a mamãe. E aí nós vamos pegar o ser humano lotado de vícios, lotado de conflitos interiores, e aí a gente entra naquilo que a espiritualidade está nos falando, que é o momento que a Umbanda vive do processo de humanização. A gente ainda tem, isso está mudando a passos de formiga, mas a gente ainda tem hoje uma realidade, você vê aqui um seminário com vários lugares vazios, se fosse uma gira de Exu, isso aqui estava fazendo fila lá fora, não é verdade? Eu complementaria, se fosse num centro espírita, não estaria cheio? Talvez. Por que nós temos dificuldade na Umbanda de fazer um seminário neste modelo de preencher uma assistência? Nós temos que refletir sobre isso. Não estou aqui engrandecendo, mas esse seminário não deixa de ver, Luiz Fernando, a nenhum outro. Certo. Nenhum outro. Em termos de qualidade e conteúdo. Claro, e fechando então o raciocínio com relação a isso que você está falando, para que a gente possa alertar aos médiuns que estão aqui, aos dirigentes espirituais, aos futuros dirigentes espirituais, que essa questão da manifestação, da incorporação, se a gente está trabalhando consciente, semiconsciente ou não, isso tudo, aos poucos, isso está ficando para trás, porque o que a espiritualidade quer mesmo é que nós possamos evoluir dentro disso que você falou, ética, caráter, moral e etc., para que nós possamos, sem precisar estar incorporados, dar o atendimento para o nosso assistido 24 horas por dia, a partir da família. Perfeito. Não é isso? Perfeito. A questão da família, o desequilíbrio nas famílias hoje, ele se torna muito complexo para você ter um manejo dentro do terreiro. Nós temos dois públicos. O interno, que é os médios. É mais fácil de você conseguir ter, a partir do médium, ter um diálogo na família. Mas, mesmo assim, é uma tarefa árdua. Agora, o consulente, veja você o que acontece às vezes. A pessoa senta na frente do caboclo, do preto velho, e diz assim: eu estou aqui porque minha mulher mandou, mas eu sou evangélico. Aí o cara tem um problema de alcoolismo ou de dependência química, que vai ser tratado aqui na sequência, que eu não sei, porque isso é um escape, né? Como é que você vai tratar isso? Se a família dele está desestruturada, a esposa não aceita e tem confissões religiosas diferentes. Então isso a gente percebe, quando a família está desorganizada, qualquer atendimento, seja no campo da saúde, mediúnico, para esse consulente ele fica muito mais difícil. Muito. E tem um negócio do constelação